encontrá-los todo mundo se cuidando, todo mundo aproveitando a família, aproveitando esse tempo para estudar, para se cuidar certinho, né? Então vamos lá. Ficamos pouco tempo em sala de aula, né? Porque eu conheci vocês agora no começo desse ano e já com toda essa situação tivemos que nos separar um pouquinho, mas logo a gente volta, né, na nossa vida normal. Eu vou fazer aqui com vocês, então, uma retomada do conteúdo do primeiro bimestre, de tudo que nós já havíamos estudado, tá bom? Então vamos lá, ó. No comecinho lá do ano, nós começamos estudando os sistemas de numeração. Daí nós estudamos os sistemas de numeração, aqueles sistemas mais antigos, os mais importantes. Nós vimos o sistema egípcio, né, maia e romano, beleza? Então ficamos bastante tempo lá, fizemos bastante exercícios. Depois nós fomos trabalhar com o nosso sistema de numeração, tá? Que é o sistema de numeração decimal, mas também conhecido como sistema de numeração indo-arábico. Lembra que tinha alguns exercícios em que aparecia, coloque no sistema de numeração indo-arábico. Então, é o nosso sistema de numeração. Ele é decimal, conhecido como decimal ou indo-arábico, beleza? Na sequência, né, nós estudamos as sequências numéricas. Sequência dos números pares, dos números ímpares, dos múltiplos de 5, sequência de desenhos, de figuras, de imagens, certo? E, finalizando, até entrar na nossa quarentena, nós estávamos trabalhando as 4 operações, né? As 4 operações fundamentais. A adição, subtração, multiplicação e divisão, beleza? Daí nós trabalhamos o conceito de cada uma, os termos de cada uma, qual operação é a inversa. Por exemplo, a adição é a operação inversa da subtração. A multiplicação é a operação inversa da divisão, beleza? Então, até entrar na nossa quarentena, né, nós trabalhamos isso. Fizemos bastante exercícios, bastante situações que envolvia todo esse conteúdo, beleza? Daí, pessoal, quando nós entramos na quarentena, vocês começaram a acompanhar as aulas através do link que a Positivo disponibilizava para vocês, né? Dos vídeos, das videoaulas. Então, é o seguinte, nessas aulas foram passados esses conteúdos aqui. Então, eu só vou relembrar com vocês, tá? A respeito lá da divisibilidade, vocês começaram com o máximo divisor comum, depois números primos e números compostos, né? Chegamos até a mandar algumas atividades para vocês. Quem são os números primos? São aqueles que têm apenas 2 divisores, né? O 1 e ele mesmo, tá? Então, por exemplo, o 3 é um número primo porque o 3 só tem 2 divisores. O 1, né? E ele mesmo, tá? E o próprio 3. E os números compostos, então, o número que não é primo é composto, ou seja, tem mais de 2 divisores, beleza? O 1, ele não se enquadra nem como sendo número primo, nem como sendo número composto. Depois, utilizando aqui esse conceito de números primos, vocês aprenderam a decomposição em fatores primos, né? Então, por exemplo, como que eu vou decompor o número 160 em fatores primos? Então, eu vou utilizar somente fatores primos, ou seja, números primos. Então, só para retomar essa parte aqui, ó, da geometria, eu gravei um videozinho para vocês vão assistir agora, porque tem muitas imagens, muitas figuras, e é difícil a gente ficar desenhando aqui no quadro, é mais fácil a gente visualizar. Então, eu expliquei cada ponto aqui dessa parte da geometria. Então, vocês vão assistir agora, né? E já a gente volta, beleza? Então, vamos lá, olha. Dentro dos conceitos primitivos, nós temos o ponto, a reta e o plano, igual eu havia dito. Então, vamos lá, vou passar rapidinho aqui o conceito de cada um, a ideia de cada um, né? Mesmo porque a gente sabe que os conceitos primitivos são aquelas situações em que a gente sabe, a gente entende, a gente visualiza, mas a gente não consegue definir, não consegue colocar em uma palavra comum para todo mundo, né? Então, por exemplo, eu posso definir o ponto de uma maneira, você aí de casa pode definir de outra maneira, né? Então, vamos lá. Quando se fala em uma ponta de lápis ou caneta apoiada sobre uma folha de papel, isso nos dá a ideia de um ponto, né? Então, a gente pega uma caneta,
faz um pontinho na folha de papel. É a ideia de ponto, mas como que você explica isso, né? Como que você define isso? Né? Você tem a ideia, você tem o conceito, mas explicar, né, colocar em palavras é bem complicado, né? Tudo bem? O ponto não possui dimensões e é nomeado sempre com letras maiúsculas do nosso alfabeto, né? Então, eu coloquei aqui embaixo, olha, fiz um pontinho e nomeei. Isso daí é o ponto A, letra maiúscula do nosso alfabeto, tá? A reta. A reta é uma linha não curva e infinita. Eu posso associar uma coisa assim da nossa vida, do nosso dia a dia, um fio de energia de um poste ao outro, forma uma reta, né? Uma estrada sem curvas, forma uma reta. Então, a gente tem a ideia, a gente tem o conceito, mas é difícil definir certinho, né? A reta tem uma única dimensão, que é o comprimento, por isso que a gente fala que ela é unidimensional. Toda a reta é ilimitada nos dois sentidos, ou seja, não tem início nem fim. Por isso, colocamos setas em suas extremidades para indicar a continuidade, né? Então, vamos lá, olha lá. Um exemplo de reta. Eu chamei essa reta de R, né? E as setinhas, tanto no começo quanto no fim, para dizer que ela não tem fim e não tem começo. Ela é infinita, tudo bem? A reta a gente sempre nomeia com letras minúsculas do nosso alfabeto. Dentro de uma reta, olha, reta R, eu posso também colocar 2 pontos, né? Então, dentro da reta R, eu tenho o ponto A e B. Então, eu posso colocar essa setinha dupla aqui em cima, olha, tá vendo a minha flechinha? Eu posso ler reta AB. Por quê? Dentro dessa reta, eu tenho esses 2 pontos, tá? Plano. Então, o plano é o terceiro conceito lá dos conceitos primitivos, tá? Então, vamos lá. O plano pode ser entendido como uma superfície ilimitada em todas as direções, possuindo infinitos pontos, tudo bem? A representação do plano na geometria pode ser feita através de uma superfície plana chamada paralelogramo. Então, imagina, a parede aí da casa de vocês, imagina que a parede não tivesse nem fim para a direita, né, continuasse para a direita sem fim, continuasse para a esquerda sem fim, subisse sem fim, fosse para baixo sem fim. Então, isso entende-se como um plano, né, associando a nossa vida, ao nosso dia a dia. A mesa, talvez vocês estão me assistindo aí, sentado à frente de uma mesa. Então, essa parte superior da mesa pode ser entendida como um plano. Aqui na geometria, para os nossos exercícios, geralmente ele é colocado através do paralelogramo, tá? E o plano, a gente sempre coloca uma letra minúscula do alfabeto grego. Então, nesse caso aqui, olha, eu coloquei a letra alfa, tá? Qualquer letra minúscula do alfabeto grego. Tranquilo, então? Então, conceitos primitivos. Ponto, reta e plano, ok? Dando sequência no conteúdo de geometria, na parte lá da nossa apostila, vocês também estudaram o segmento de reta. Então, o que é o segmento de reta? É uma parte da reta. Olha lá um exemplo. Eu peguei um pedacinho da reta, tudo bem? Então, o segmento de reta é uma parte da reta. A semirreta, né? É um outro conceito. A semirreta é uma das partes da reta também, só que ela tem origem em um ponto qualquer, mas não tem fim, tá? Então, olha lá um exemplo. Comecei aqui, ó, no ponto A, passei pelo ponto B, olha a flechinha indicando que não tem fim, tudo bem? A gente escreve ela dessa maneira, ó. No caso aqui, AB, né? Semirreta AB e essa flechinha aqui, ó. Tudo bem? Para falar que ela não tem fim, correto? Então, olha lá, a reta, né, não tem começo e não tem fim. Eu coloco sempre uma letrinha minúscula para chamar ela para denominar reta. O segmento de reta é uma parte da reta, olha, então eu só peguei aqui o ponto AB, como se eu tivesse tirado esse ponto AB aqui, tudo bem? E a semirreta, ela começa, mas ela não tem fim, tudo bem? Tranquilo, então, esses 3 conceitos aqui? Depois, dando continuidade, nós vimos o conceito de retas paralelas, tá? Então, retas paralelas são 2 retas que nunca se encontram, elas nunca se cruzam, tudo bem? Geralmente não, a gente sempre coloca assim, ó,
Então, eu chamei uma reta de S e a outra de T. Essa nomenclatura poderia ser qualquer letra do nosso alfabeto, né? Mas eu chamei uma de S e uma de T. Essas duas barrinhas aqui, olha, significa que a reta S é paralela à reta T, ok? Retas concorrentes. Então, retas concorrentes, diferente da reta paralela, são retas que se cruzam, elas se tocam em um ponto, em um determinado ponto. Olha, então a reta R cruzou com a reta P, formou aqui, cruzou com a reta S e formou um ponto P, né? Chamei esse ponto de P, também poderia ser qualquer outra letra do nosso alfabeto. Então, retas concorrentes são retas que se cruzam. Dentro das retas concorrentes, nós temos um caso particular, que são as retas perpendiculares, tá? Então, retas perpendiculares, elas se cruzam, mas formam um ângulo de 90 graus, né? Formam ângulos de 90 graus. Então, olha lá, esse quadradinho aqui com essa bolinha no meio significa que eu formei um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, tá? Quando nós, mais pra frente, que a gente for trabalhar com ângulos, nós vamos medir, nós vamos usar o transferidor, daí vocês vão desenhar, né, construir ângulos de 90 graus. Então, ó, retas perpendiculares, elas se cruzam, formando ângulos de 90 graus. Olha lá o exemplo da reta concorrente, não forma um ângulo de 90 graus, né, pode ser, as medidas são diferentes, né, menores ou maiores que 90 graus, tudo bem? E, por último, o conceito de ângulo. Então, nessa parte da apostila, só teve o conceito de ângulo, tá? Nós não nos aprofundamos muito, né? Nós vamos trabalhar mais para frente isso daí, tá? Então, ângulo é a região do plano determinada por duas semirretas de mesma origem. Então, olha lá o exemplo, né? Aqui, esse ponto O é a origem, e eu tenho a semirreta AO e a semirreta OB. Então, essa abertura aqui, olha, onde eu pintei em vermelho, é o meu ângulo, é a abertura, beleza? É a abertura das duas semirretas. Eu poderia também determinar o ângulo aqui de fora, ó, né? Então, também é uma abertura, digamos que ela abriu um certo ponto que deu quase a volta completa, tudo bem? Olha ali outro exemplo. Aqui, ó, formou o vértice, né, que é o meu ponto de origem, no caso, onde as duas semirretas se encontram, né? Então, a gente chama de vértice. A semirreta BA e a semirreta BC, nós chamamos de lados, tá? E essa aberturinha aqui, olha, é o ângulo, tá? Tudo bem? Então, tranquilo. Um resumo de tudo aquilo que foi passado na parte de geometria do nosso primeiro bimestre, da nossa primeira apostila, ok?